Olá, pessoal! Para a aula de hoje, nós vamos falar de queda livre. Vamos lá? Queda livre é o movimento que os corpos vão descrever quando abandonados de uma certa altura. Então, quando eu pego um corpo e solto ele, por exemplo, se eu pegar essa tampinha e soltar, ela vai cair. Esse processo de cair, ela ocorre devido apenas à aceleração da gravidade. O que é importante a gente lembrar sobre queda livre? O que é importante a gente saber? Queda livre foi primeiro descrita por Aristóteles lá em 300, 400 antes de Cristo. Só que o que acontece? Aristóteles disse para nós que se a gente pegasse uma pena e um pedaço de chumbo, ambos teriam formas de cair diferente, ou seja, que a pena chegaria no solo depois do pedaço de chumbo. 2000 e poucos anos depois, a gente teve uma mudança nessa informação, que é o que a gente utiliza até hoje. Significa que Aristóteles estava errado? Sim, mas a gente tem que lembrar que Aristóteles ele apenas evidenciava o senso comum. O que isso quer dizer? Ele apenas conseguia dizer para nós o que era comum, o que era certo. Ele não fazia experimentação. Mas aí, Galileu Galilei, alguns milhares de anos depois, veio lá em 2000 depois de Cristo e disse para nós que isso não era verdade, que os corpos eles caíam com a mesma velocidade. Eles não tinham alteração dessa velocidade quando eram soltos em queda livre, desde que eles não sofressem a resistência do ar. Então, o que é importante a gente lembrar aqui? Que os corpos, independente da sua massa, forma ou tamanho, caem com a mesma aceleração. Isso significa que se eu soltar a caneta, que é muito maior, e a tampinha, ambos vão atingir a minha mesa ao mesmo tempo, ok? Lógico que aqui isso não acontece. Por quê? Porque a gente tem resistência do ar. Mas a única coisa que vai atuar numa queda livre e que é importante a gente estar caracterizando é a aceleração da gravidade. Então, é importante a gente anotar o quê? Que todos os corpos caem, independente da sua massa, forma e tamanho, com a mesma aceleração, desde que elas estejam aonde? No vácuo. Essa aceleração é constante e recebe o nome de aceleração da gravidade. Vamos anotar isso. Todos os corpos, independente da sua massa, forma ou tamanho, caem com a mesma aceleração no vácuo. Essa aceleração é constante e chama-se gravidade, ok? Quanto vale a gravidade? Nós caracterizamos a gravidade na Terra como 9,8 metros por segundo ao quadrado. Porém, nós padronizamos que muitas vezes a gente vai chamá-la de 10 metros por segundo ao quadrado. Assim, a aceleração da gravidade G, que a gente sempre vai chamar essa aceleração de G, ok? Ela vale na Terra 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ela é um movimento retilíneo uniformemente variado, porque as coisas caem em linha reta, normalmente, quando a gente está falando de queda livre, e a gente padroniza em aproximá-la, ou seja, a 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Nós temos que lembrar que a gente só vai considerar isso quando a gente estiver falando de ausência de ar, certo? Então, como a gente tem ausência de ar, a gente considera ela um movimento retilíneo uniformemente variado, ok? Por quê? Porque elas vão cair do mesmo jeito. E dessa forma, a gente acaba utilizando as mesmas fórmulas que a gente utilizaria num movimento retilíneo uniforme, só que agora, em vez de estar na horizontal, elas vão estar na vertical. Então, esse MRUV é um movimento de objeto em queda livre, certo? Só que agora essa aceleração vai ser constante. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tiver, por exemplo, um corpo que ele vai ser abandonado. Então, ele vai cair aqui, ó. Beleza? Ele tá sendo puxado para baixo. O que vai acontecer aqui? Quando eu estiver segurando ele no alto, a velocidade inicial dele
vai ser de 0 metros por segundo, ok? Por quê? Porque ele tá parado. Como a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, a hora que passar o primeiro segundo, esse corpo vai ter caído um tanto. Ou seja, ele vai estar parado aqui, ó. Se eu pudesse ir fazendo frame a frame, freando, o que eu ia ver aqui? Que nesse momento, a velocidade desse corpo ia ser de 10 metros por segundo. Certo? Quando se passasse mais um segundo, eu tivesse indo de 1 para 2 segundos, a velocidade desse corpo ia aumentar. Ou seja, ele já ia andar mais do que no primeiro momento, certo? E a velocidade dele nesse ponto aqui já ia ser de 20 metros por segundo. E se a gente continuasse no terceiro segundo, essa velocidade ia aumentar para 30 metros por segundo. Por quê? Porque a gravidade está aumentando de 10 em 10, ok? Agora, então, para a gente calcular essa queda livre, a gente vai utilizar as mesmas equações do MRUV, só que agora para queda livre. Então, eu vou escrever com vocês novamente as equações do MRUV, e aí a gente vai convertê-las para equações que seriam para utilizar na queda livre. Por quê? Porque nesse caso, nós não vamos usar A, nós vamos usar o G. A primeira equação que vocês lembram é a equação de velocidade. Qual que era a equação de velocidade do MRUV? Ela era V igual a V0 mais A vezes T, ok? O que vai acontecer aqui? Agora, essa equação ela vai ser convertida. Ela vai ser convertida para a queda livre. Notem que na queda livre, a velocidade inicial é sempre quanto? 0. Então, automaticamente, isso aqui vai sumir, porque ele vai ser 0. E no lugar do A, eu não tenho mais aceleração, eu tenho a aceleração da gravidade, então é G. Então, como é que vai ficar a equação nova? V igual a G vezes T, ok? É a mesma equação, não vai alterar. O que vai ficar fácil da gente notar, então, que quando o tempo for 1, a velocidade vai ser de 10, igual acontece aqui. Por quê? Porque a gravidade é 10. 10 vezes 1 dá 10. Então, é isso que a gente vai notar que vai ficar muito fácil nessas equações. Que fica tranquilo da gente trabalhar com elas. Qual foi a segunda equação que a gente viu? É a equação de posição. A gente escreve a equação de posição como? S igual a S0 mais V0 vezes T mais meio de A vezes T ao quadrado, beleza? Como é que a gente vai converter essa daqui? Essa aqui é bem tranquilo de converter, porque notem que S é igual a S0. Se eu passar esse S0 para cá, ele vai passar negativo, não vai? Então, vai ficar S menos S0. Vocês já viram S menos S0, não viram? S menos S0 é o que a gente chama de delta S. É ou não é? O V0 é 0. Então, se ele é 0, 0 vezes T, 0. Essa parte aqui vai sumir. Ela vai deixar de existir. Tudo bem? O meio A é quem que vai estar aqui no lugar? É o G. Então, como que vai ficar isso aqui? Meio G vezes T ao quadrado, certo? Olha que bacana. Quanto é que vai valer o G sempre numa queda livre? Ele sempre vai valer 10. Então, se eu substituir esse G aqui, ó, por 10, a nossa equação vai ficar 10 sobre 2 vezes T quadrado. E nesse caso, o ΔS, eu não posso chamar de altura, porque ele sempre vai estar caindo. Então, se eu posso chamar ele de altura, eu vou chamar isso aqui de H. Então, a altura é igual... Quanto que é 10 dividido por 2? 5 vezes T ao quadrado, ok? Então, sempre que eu quiser saber a altura que um objeto caiu, eu vou utilizar H igual a 5 vezes T elevado ao quadrado. Essa é a nossa segunda equação, o que facilita muito. Então, olha só, a primeira foi a da velocidade,
A segunda foi a da posição. Beleza? Lembrando que eu só vou utilizar esse 10 aqui se eu estiver na Terra. Se eu estiver em outro lugar do espaço, não vai ser 10, tudo bem? E aí a gente tem uma terceira equação. Qual foi a terceira equação que a gente estudou? Vocês lembram? A terceira equação que a gente estudou foi a equação de Torricelli. Como é que vai ficar a equação de Torricelli? Primeiro, como que ela era? Vocês lembram? Vamos escrever ela aqui? V igual a V0, ambos ao quadrado, somados a 2 vezes o A vezes o delta S. Dá para decorar, de tanto que eu já falei, né? Como que ela vai ficar agora? O que a gente tem que lembrar? Que esse V0 aqui vai ser sempre quanto? 0. Então, ele já vai sumir logo de cara, concordam comigo? Então, vai sobrar V ao quadrado é igual 2 vezes o G, porque a nossa aceleração passou a ser o G, certo? Passou a ser o G, e aí assim, ó, agora eu tenho que lembrar que delta S a gente está chamando do que mesmo? De H, então vezes o H, tranquilo? Que quando eu estiver falando de terra, eu vou dizer que V ao quadrado é igual a 20 vezes H. Por que 20, Pro? Porque eu tenho que 2 vezes 10, porque o G sempre vai ser 10, é igual a 20. Então, essas três equaçõezinhas aqui, ó, resumidinhas, elas tornam muito fácil o entendimento do que vai acontecer daqui pra frente. Beleza? Assim, sempre que você quiser fazer cálculo de um corpo que cai em queda livre de qualquer lugar, qualquer uma dessas três equações aqui podem ser utilizadas, lembrando que elas estão já adaptadas para a queda livre de corpos, independente de qualquer massa que eles estiverem. Como que seria, então, um gráfico de queda livre? Como que a gente faria ele? Vamos montar ele aqui bem rapidinho? Então, o gráfico de velocidade por tempo de uma queda livre ficaria com essa carinha aqui, ó. O que vai acontecer? No instante 1, a velocidade é 10. No instante 2, a velocidade é 20. No instante 3, a velocidade é 30. É só lembrar que a gente vai jogar nessa fórmula aqui, ó. V igual a G vezes T. Se o G é 10, quando o tempo for 1, 1 vezes 10, 10. Se o tempo for 2, 2 vezes 10, 20. Se o tempo for 3, 3 vezes 10, 30. Então, ele vai ser uma reta, certo? Quando o tempo for 0, que é onde a curva do gráfico se encontra, onde os eixos do gráfico se encontram, então a velocidade também vai ser quanto? 0. Beleza? Vamos fazer um exemplo de como a gente joga e como a gente utiliza essas fórmulas de queda livre. O exemplo número 1 fala o seguinte: um corpo é lançado do solo verticalmente para cima, com velocidade inicial de 30 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar e com G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcule. Letra A. O tempo gasto pelo corpo para atingir a altura máxima. Então, vamos lá. A gente vai fazer o quê? Vamos primeiro anotar os dados. Ele fornece uma velocidade inicial igual a 30 metros por segundo, uma gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, e ele quer que a gente saiba o tempo. Então, ele quer saber o T. Beleza? Para ele atingir a altura máxima. O que é importante aqui? Quando um objeto chega numa altura máxima, ele para. É que nem o Papaléguas, sabe o coiote do Papaléguas? Quando ele tá correndo, que ele chega no final de um morro, ele passa e aí ele não fica parado no ar para daí cair. Isso acontece com todos os objetos. Mas como isso é por um tempo muito pequeno, a gente acaba não vendo isso, ok? Então, quando eu jogo um objeto para cima, ele vai parar para daí ele inverter o sentido do movimento que é cair, beleza? Quando ele chega lá em cima e ele para, é a velocidade final, porque é para atingir a altura máxima. Então, o V aqui, ó, é igual a 0 metros por segundo, tudo bem? Olhando esses dados, a gente nota que a gente consegue jogar na fórmula da velocidade.
V igual a V0 mais A ou G vezes T. Por que G? Porque é queda livre, tudo bem? O V é 0, o V0 vai ser 30, mais a gravidade que é 10, vezes o tempo, tudo bem? Só que o que é importante a gente notar aqui? Nós temos que convencionar uma coisa. Quando ele está subindo, ele está indo contra a gravidade. Então, essa minha gravidade aqui, ela vai ser negativa. Tudo bem? Por quê? Porque quando ele sobe, ele está indo contra, então é menos. Quando ele desce, ele está vindo a favor, então vai ser mais, ok? Esse 30 vai passar para o lado de cá, então vai ficar 30 igual a menos 10 vezes t. Vamos isolar o t. E vamos passar o 10 para o outro lado. Então, vai ficar 30 dividido por menos 10 igual a t. Certo? Resolvendo isso, t vai ser igual, cortar 0. O que vai acontecer aqui? Vai ter 3 segundos, ok? Lembrando que como ele passou para o lado de cá, ele estava positivo, ele passa negativo, ok? Menos com menos vai dar mais. Tranquilo? A letra B pede a velocidade do corpo ao chegar ao solo. Então, agora ele quer saber o V. Quando ele voltar para o solo, a gente sabe que o G é 10, beleza? Metros por segundo ao quadrado. O tempo, bom, ele gasta 3 segundos para chegar no topo. E aí, ele vai gastar quanto tempo para voltar? 3 também. Então, o tempo total de ida e volta é 6 segundos, beleza? E aí, ele quer saber a velocidade. Beleza? Opa, eu tenho a velocidade inicial, né? A velocidade inicial é de 30 metros por segundo. Vamos jogar de novo na fórmula. V é igual a V0 mais G vezes T. E agora, a gente mantém o G positivo. O V final é o que eu quero. O V inicial é 30 mais 10 vezes 6. Então, V vai ser igual 30 mais 6 vezes 10, 60. Então, a velocidade vai ser de 90 metros por segundo. Beleza? Notem que a gente tem que considerar aqui tanto o tempo de ida quanto o tempo de volta. O exemplo número 2, ele fala o seguinte: um objeto é abandonado do alto de um edifício de 125 metros de altura. Então, ele começa fornecendo H. 125 metros. Beleza? Qual é o tempo gasto? Então, ele quer saber o T para atingir o solo, certo? Ele não falou, mas provavelmente G aqui vai valer quanto? 10, porque um edifício deve estar na Terra, né? Então, convencionamos a usar 10. Se a gravidade é 10, a gente pode usar aquela fórmula condensada, não pode? Qual que é ela? Que H é igual a 5 vezes T ao quadrado. Beleza? Então, 125 é a altura, igual a 5 vezes T ao quadrado. O 5 vai passar dividindo, então, 125 dividido por 5, igual a T ao quadrado. 125 dividido por 5 vai dar 25, então fica 25 igual a T ao quadrado, beleza? O quadrado tem que ir para o lado de lado igual para o T ficar sozinho. Então, T é igual a raiz quadrada de 25. Quanto que dá a raiz quadrada de 25? 5 segundos. Viu como é tranquilinho com essa fórmula condensada para conseguir resolver isso? É importante que não importa o lado que o T tá, gente? A gente sempre vai poder deixar ele sozinho, independente de ser na esquerda ou na direita. A questão número 3 fala o seguinte: uma esfera de massa igual a 3 kg, então ele dá a massa da esfera, 3 kg, é solta do alto de um prédio de 40 metros, então ele fornece a altura de 40 metros. Calcule a velocidade quando ela atinge o solo, então ele quer saber a velocidade. Notem que essa massa aqui, ó, é uma pegadinha, a gente não precisa dela. Então, como que a gente vai fazer agora?
a gente vai calcular isso utilizando a Torricelli mudada. Como que é a Torricelli modificada? É V ao quadrado igual a 20 vezes H, ok? Então, V ao quadrado vai ser igual a 20 vezes 40. Olha eu querendo colocar a resposta direto aqui, certo? Então, ela vai ser 20 vezes 40. O que a gente vai fazer aqui, então? A gente vai jogar, repetir o V ao quadrado e vai ficar 2 vezes 4, 8, 0, 0. Então, V é igual a raiz quadrada de 800. A raiz quadrada de 800, se eu não me engano, vai dar aproximadamente 28, galerinha. Ok? Então, resolva essa raiz quadrada na calculadora. Se você não souber, você pode fazer o quê? Mínimo múltiplo comum até chegar em raiz de 2, 3 ou 5, que são raízes conhecidas, e aí você vai chegar nesse resultado. Então, a velocidade é de 28 metros por segundo para esse objeto que caiu de uma altura de 40 metros, ok? Dúvidas? Se tiverem, é só me chamar que a gente vai tirando.